E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Estou postando relatos no aplicativo Orelo. Por lá, já estamos no episódio 342. Tem muita coisa boa. E se você quiser maratonar, assine por R$5 mensais. E tem relato toda semana, sem falta. Pelo menos até agora estou conseguindo cumprir esse compromisso. O seu apoio é muito importante para minha motivação, para continuar criando conteúdo, porque a gente tem dia que só na misericórdia de Cristo. De vez em quando eu aparecerei por aqui, mas sério, gente, segue na Orelo, vale a pena. Lá também postarei episódios abertos para todos que seguirem o podcast. E vamos para os relatos de hoje. Sussurros no sítio e acontecimentos estranhos. A produção do material com qual trabalho é feito em um sítio. Hoje à tarde, no caso foi no dia 4 de abril de 2023, ouvimos um som muito estranho. Parecia gritos e, em alguns momentos, sussurros, gemidos e ais. E isso foi por volta das 15 horas. Ficamos assustados. Eu estava com um cliente antigo que é pastor. Ele ouviu e também estava assustado. Fomos seguindo até a divisa do terreno para tentar descobrir de onde vinham aqueles sons. E fomos pegos de surpresa. Encontramos outros vizinhos que também estavam seguindo os sussurros e gritos. Quando nos encontramos, bem no meio da divisa, o barulho simplesmente parou. O curioso dessa história é que os vizinhos estavam recebendo um padre, amigo da família, e ele estava aterrorizado. O pior é que, apesar de morar em zona rural, não há no terreno vegetação, cercas, nem muro. Ficamos bem confusos e procurando. Pensamos em chamar a polícia, mas simplesmente parou. Ficamos lá conversando sobre vários assuntos. O papo rendeu. Fizemos fogo, ligamos para um conhecido para levar carne para assar. Quando esse amigo chegou, não contamos a parte do início do gemido, mas percebemos ele preocupado. Ele foi logo falando que já estava cansado do zumbido no ouvido dele. Ele disse bem assim: "Parece gritos, ora sussurros. Passou às 15 horas da tarde. Eu estava até com calafrios, mas agora estou bem. Depois da Covid fiquei todo estranho." Ficamos todos boquiabertos. Terminamos de comer e fomos embora quase 10 horas da noite. Mas o engraçado é que, no fundo, ninguém conseguiu explicar direito. O grito que ouvimos parecia de homem novo, e os sussurros também. Os sussurros pareciam próximos, mas os gritos pareciam bem distantes. Eu não entendi o motivo do rapaz que levou as carnes ouvir o som bem de perto, e como se fosse na cabeça dele. Diz ter começado assim que o celular o despertou. Foi praticamente o dia inteiro ouvindo aquilo. A mais agitada era a esposa do vizinho, que chegou a verificar se havia algo no chão escondido, mas estava tudo intacto. Busquei até meu cachorro, que é farejador bom de trilha, e ele ficou olhando simplesmente sem entender nada. Bom, e foi isso. Eu recebi esse relato no Telegram. Então, sobre esse relato, o rapaz que me contou, ele escreveu para mim no momento que aconteceu. Eu estava na correria e não consegui ler, mas eu consegui tirar mais algumas dúvidas com ele, né? Primeiramente, gente, que coisa curiosa, né? Com eles estava um pastor e do outro lado estava um padre, então teve essa união, assim, gente, achei tão engraçado. Eu lendo isso aqui, essa parte, sabe? Qual a probabilidade, né? E ele falou o seguinte, uma coisa que eu achei muito curiosa. Ele falou que depois, né, claro, no dia seguinte, eles perceberam que os gatinhos lá das casas sumiram. Aí diz que sumiu bastante animal. Sumiu cavalo criado, machador. E diz que 12 vizinhos se reuniram e foram à delegacia. E aí ele complementou para mim as informações no dia seguinte, porque aconteceu de ouvirem os sussurros, esses sons. Não, aí depois, o melhor de tudo, é que virou um churrasco, né? Mas, enfim, no dia seguinte que as conversas começaram a chegar e ele foi juntando todas as pecinhas. Diz que naquele horário outras pessoas também falaram que ouviram esses barulhos. Gente, que é isso? Esse rapaz, eu não menciono o nome porque ele não falou pra falar, então não vou mencionar. Mas ele já mandou outros relatos. Ele é uma pessoa extremamente sensitiva. E isso não aconteceu só com ele, né? Aconteceu, várias pessoas ouviram. E o amigo que ouviu na cabeça dele ainda botou a culpa no Covid. Ele também contou que tem um vizinho que mora a 5 quilômetros de distância que também ouviu. Mas apesar deles terem procurado a polícia,
sei lá, pra acionar, pra ver se tinha onça, alguma coisa, mas acharam estranho, porque primeiro, não ouviram barulho, que parece que acontece, né? Deve já ter acontecido. E também de achar partes de animais, não teve nada. Ele também conta do caso de um cavalo de um vizinho que sumiu, mas ficou a corda e o manto de aquecer ele, né? Estava na rede. Enfim, essa parte aqui ele me contou no dia 5 de abril. Então, dia 4 aconteceu, no dia 5 ele complementou. E agora, né, não sei quantos meses depois que eu fui ler esse relato, desculpa que eu estava numa correria. E eu perguntei, né, que eu li, eu falei, gente, como assim? Que história é essa? Aí eu perguntei se tem algum desfecho, né? Aí ele falou que os animais voltaram, eles reapareceram. Diz que eles voltaram uma semana depois em outro bairro. Isso foi uma coisa bem doida mesmo. E aí eu perguntei pra ele se ele tem ideia do que, sei lá, o que foi tudo isso. Ele disse que também nunca mais aconteceu. Isso é uma coisa sem lógica. Os animais reapareceram sem nenhum machucado. Aí ele fala que quem mora na zona rural é comum acontecer coisas sem explicação lógica, né? Acaba que, tem explicação, aí vida que segue, né? Então, assim, foi uma sequência de coisas estranhas, barulhos estranhos, animais sumirem, reaparecerem num bairro distante, do outro lado. Aí ele conta aqui que o policial ligou para um vizinho, disse que ele estava fazendo a ronda no bairro lá e deu de cara com o cavalo na rua, diz que alguns animais juntos, todos andando sem rumo. Uns subiam, outros estavam descendo. Gente, que coisa doida. E o padre, né? O padre que estava lá, diz que até hoje ele pergunta sobre esse assunto, diz que ele tá terrorizado, menino. Ele ficou bem encabulado, né? Já o pastor, né? O cliente desse ouvinte aqui, ele já tentou achar uma explicação. Ele acredita que aconteceu um encontro de dimensões espirituais, né? E que só ocorreu por estar numa mesma frequência. Alguma coisa assim. Eu achei meio místico esse pastor, né? Mas eu gostei, é uma explicação legal. E essa foi a história do ouvinte. Que olha, essa aqui eu vou demorar a esquecer. Só mais uma informação. Gente, esse relato aconteceu na cidade de São Lourenço da Serra. E não é Rio de Janeiro não, gente, é São Paulo. E ele disse que fica ao lado da cidade Itapecerica da Serra. Agora eu vou ler para vocês uma pequena coletânea de relatos enviada pelo Danilo, de São Paulo, capital. Despedida. Minha primeira lembrança relacionada a algo sobrenatural aconteceu quando eu tinha por volta de 7 anos. Foi no ano de 1997. Eu estava com os meus pais na sala, assistindo TV, quando, de súbito, meu pai perguntou se tínhamos visto aquilo. Confusos, perguntamos o quê? E ele disse que um vulto preto havia passado da sala para o banheiro. Ninguém mais viu, nem minha mãe, nem eu. 10 minutos se passaram e o telefone tocou. Ao atender, meu pai recebeu a notícia de que meu tio, o irmão dele, havia falecido. Esse tio era muito próximo e sempre ia em nossa casa nos visitar. Vultos. Durante a minha infância, minha avó sempre me contava histórias de terror. Como ela era da roça, ela tinha algumas histórias bem estranhas, como quando ela viu um lobisomem voltando à forma humana. Além dela, o rapaz que me levava para a escola, do transporte escolar, também nos contava histórias no trajeto, e eu sempre pedia para ele contar as histórias de terror. Acredito que por conta disso, eu acabo não tendo medo quando presencio algo sobrenatural. Na época da minha adolescência, eu via muitos vultos pela casa da minha mãe. Em um dia, quando eu estava sozinho em casa, fui ao banheiro, o mesmo do relato anterior, e vi, pelo espelho, um vulto passando na sala. Devia ter uns 2 metros de altura. Tomei um susto, pois eu não esperava ver algo ali, mas eu não senti medo. O mais recorrente era um vulto pequeno, parecia um cachorro. Constantemente eu via passar atrás de mim enquanto usava o computador, geralmente indo para a sala. Tenho 2 irmãos, ambos mais novos que eu. Eu nunca tinha contado para eles o que eu via. Achei que poderia causar medo neles à toa.
Então, certo dia, o meu irmão mais novo me perguntou se meu irmão do meio havia me contado o que ele havia visto. E eu disse que não. Então, ele me contou que os dois também viram o vulto pela casa. Eu não me lembro quem viu o quê, mas o que me contaram foi o seguinte. A casa tem uma daquelas portas de alumínio, com janelinhas em cima. Um dos meus irmãos estava sozinho, fechou a casa e estava indo para a casa da minha avó. Quando ele olhou para essa porta de alumínio, viu alguém parado, olhando para ele. Meu outro irmão, em um outro dia, também estava sozinho, e quando estava indo para a casa da minha avó, viu alguém passando por uma janela da casa. Não tinha como um ter influenciado o outro sobre esses avistamentos, uma vez que cada um já tinha visto alguma coisa antes mesmo de saber que os outros também viam. Escadas. Essa casa da minha mãe tem um ar estranho, a ponto de eu ir para a faculdade mais cedo, só para não ficar sozinho lá, pois eu me sentia constantemente observado e por vezes sentia um ar meio opressor. A minha esposa sempre detestou ficar lá sozinha, mas o lugar mais pesado mesmo era o quarto da minha mãe. O bairro todo foi construído em cima de um morro. Então, para aproveitar melhor o terreno, todo o resto da casa fica em um só andar, e o quarto da minha mãe fica no andar de baixo. Todas as vezes em que eu subia do quarto da minha mãe para o resto da casa, eu sentia que tinha alguém na porta me observando. Os meus irmãos, e pelo menos uma prima minha, também tinha medo do quarto. Vou tentar explicar como era essa parte da casa para melhor compreensão do relato. Saindo do quarto onde meus irmãos e eu dormíamos, à direita ficava a porta de alumínio que comentei no relato anterior. À esquerda ficava a escada que dava para o quarto da minha mãe e, à frente, a sala onde ficava o computador. Entre essa sala do computador e a escada, tinha uma mureta que dava na altura do peito. A minha mãe ela não gostava que eu ficasse no computador de madrugada. Quando eu ficava e ela acordava, ela subia as escadas, se apoiava na mureta e esperava eu me virar para começar a dar bronca. Em uma madrugada, eu estava jogando e ouvindo música, quando escutei a minha mãe subindo as escadas. Desliguei a música e continuei jogando até os passos pararem. Quando pararam, virei para tomar uma bronca e não tinha ninguém. O que era estranho, pois as portas dos quartos e a que dá para o quintal estavam todas fechadas e não daria para passar para a sala sem que eu tivesse visto. A casa em si não tem histórico. Não dá para falar de algo que aconteceu lá antes dos meus pais se mudarem. O meu avô comprou o terreno quando minha mãe era criança e construiu a casa ali. Muitos anos depois, meus pais construíram uma casa para eles no mesmo terreno. Paralisia do sono. Tenho vários sonhos bizarros, até mesmo sonhos dentro de sonhos. Até pelo nível de bizarrice, nem todo sonho de terror que eu tenho eu considero como pesadelo. Levo mais em conta a sensação com a qual eu acordo do que com o conteúdo em si. Por exemplo, uma vez eu sonhei com um poltergeist no meu quarto. Eles ficavam batendo as portas do guarda-roupa. Eu não ficava com medo deles, mas eu ficava nervoso por eles não me deixarem dormir. Uma vez eu tive uma paralisia do sono dentro do sonho, e esse eu considero um pesadelo. Sonhei que eu estava dormindo e alguma coisa mexia em mim, como se quisesse me acordar. Eu estava com paralisia do sono. Eu não conseguia nem abrir os olhos, mas imaginava que era o meu pai que tentava me acordar. Quando finalmente consegui abrir os olhos, eu estava deitado de barriga para cima e a cabeça para o lado, e vi que eu estava deitado na cama dos meus pais e o meu pai dormindo ao meu lado. Aí eu pensei, então quem estava tentando me acordar? Virei para cima e vi um ser que minha mente identificou como um súcubo, que de acordo com o Google é uma espécie de demônio feminino que provoca pesadelos aos homens adormecidos. Procure no Google o post do filme Fenômenos Paranormais 2. A criatura era bem parecida com isso. No susto, empurrei aquilo e pulei da cama. Fiquei procurando para onde aquilo tinha ido e vi algo se mexendo entre as cobertas. Pulei da cama e comecei a bater naquilo. Então acordei,
Dessa vez de verdade. Eu estava com paralisia do sono. Como não era minha primeira paralisia, fiquei tranquila e pensei, ainda bem que isso foi só um sonho. Mas também, qual demônio que ia querer me pegar, né? Foi aí que eu ouvi claramente uma voz no meu ouvido. É mesmo, né? Quem iria querer te pegar? Em seguida, uma risada horrível. Nisso, a paralisia passou. Eu sei que o que eu ouvi foi fruto de alucinação da paralisia, mas ainda assim foi muito bizarro. Senhorinha. Em 2015, realizei uma cirurgia e passei o período de recuperação na casa de uma amiga, tanto por ser mais próximo do hospital quanto por conta de problemas na casa dos meus pais. Essa amiga morava sozinha e saía diariamente para visitar a mãe dela. Durante essas visitas, eu ficava sozinho em casa. Um dia, enquanto ela estava fora, eu tinha acabado de almoçar na sala e quando levantei para levar o prato na cozinha, vi claramente uma senhorinha parada na porta, entre a sala e a cozinha. Ela era branca, cabelos grisalhos e usava um vestido amarelo florido. Parei bruscamente com um susto, já que eu não estava esperando ver ninguém ali, e ela sumiu. Quando minha amiga chegou, eu contei a ela o que eu tinha visto. Na hora, ainda lembrei de vários detalhes adicionais, e ela me disse que eu estava descrevendo a avó falecida dela. Ela disse que também já havia sentido uma presença naquela casa, mas que nunca tinha chegado a ver nada e que agora tinha ficado muito aliviada por saber que era a sua avó. Gatos. Quando saí da casa dos meus pais, eu fui morar em uma kitnet com a minha namorada, que é a atual esposa. Éramos só nós dois. Em 2018, acho que já fazia 1 ano e meio que a gente morava ali, quando eu comecei a ver um vulto preto de um gato pela casa. Eu vi aquele vulto por quase 1 mês, quase todos os dias, tomando alguns sustos inclusive. Até que um dia, a minha esposa também viu, e depois disso não vimos mais. Passada uma semana que ela tinha visto, ela achou uma gatinha branca, filhote, devia ter menos de 1 mês. Atravessando uma avenida movimentada perto da faculdade. Fizemos o resgate da gatinha e ela está com a gente até hoje. É vira-lata, mas lembra a raça Ragdoll, eu acho que é isso. Uns 2 anos depois, já morando em outro lugar, comecei a ver novamente um vulto de gato pelo apartamento, mas dessa vez era um vulto branco. Novamente vi esse vulto por quase 1 mês, quase todos os dias. Dessa vez, tanto a minha esposa quanto a gatinha viram vulto. Eu vi a hora quando as duas viraram a cabeça para o mesmo lugar. 1 semana depois, a minha esposa me acordou de madrugada, pois tinha um gato miando, chorando na frente do nosso apartamento, do outro lado da rua, e era um gato preto. Resgatamos ele também, mas por falta de espaço e por ele não se dar bem com a nossa gatinha, cuidamos dele até conseguirmos um lar definitivo. A impressão que tenho é que os dois anunciaram suas chegadas com antecedência. Fotos. Certa vez, eu viajei com minha esposa para Itu. Lá existem vários prédios históricos abertos para a visitação e em todos os que a gente visitou, perguntamos se podíamos tirar fotos. Em um deles, o segurança permitiu, porém sem flash. Nesse prédio existia uma sala pequena, bem simples. Tinha um banquinho e uma cômoda, ambos de madeira. Nada demais. Porém, eu simplesmente não conseguia entrar na sala. Minhas pernas não respondiam ao meu comando em tentar entrar. Para dar a volta e sair, tudo normal, mas para entrar, as minhas pernas não respondiam. A minha esposa entrou normalmente e começou a tirar fotos, mas em uma das fotos saiu um flash. Avisei para ela. O segurança disse que não era para usar o flash? E ela respondeu. O flash ativou porque a câmera reconheceu um rosto aqui. E não havia mais ninguém dentro da salinha com ela. Prédio estranho. Quando a minha esposa e eu estávamos procurando um apartamento para alugar, antes de encontrarmos a kitnet do Relato dos Gatos, fomos visitar um apartamento na Bela Vista. Estava tudo bem no caminho, até que chegamos na calçada do prédio que fomos visitar. E, nesse momento, a minha esposa começou a se sentir muito mal. Já eu tive uma sensação de peso muito grande antes de chegarmos na porta do prédio.
Sugeri então que deveríamos atravessar a rua para olhar a fachada do prédio. Fizemos isso, e quando olhei, o prédio parecia se curvar em volta da gente. Parecia aquele efeito de lente olho de peixe, sabe? Falei para minha esposa, vamos embora? E ela concordou. O mal-estar dela e a minha sensação estranha passaram tão logo a gente saiu da frente do prédio. E essa foi a coletânea de relatos do Danilo. Muito obrigada, Danilo, adorei. O Danilo, antes de enviar o relato, ele perguntou se teria problema, porque ele já tinha enviado os relatos pro podcast Receios Obscuros. Eu falei, não, imagina. Então, se você enviou relatos para outros podcasts, para canais, gente, pode enviar tranquilamente, tá?